Fala galera, depois de tanto tempo de espera, finalmente temos o primeiro episódio dessa segunda temporada de The Last of Us. Galera, essa crítica aqui, ela vai ser complicada porque eu tava pensando muito durante a semana se iria colocar elementos que aconteceram no jogo dentro da crítica e começar toda aquela questão de comparação em relação ao jogo, em relação o que está acontecendo na série e tudo mais, a que ponto que vai encerrar a temporada em relação ao jogo e tudo mais. Cara, não adianta, assim. É questão de mídias, tá? Mídias e mídias, cada uma funciona do seu jeito. A relação do jogo, ela é única, específica lá. Já tivemos tantas comparações acontecendo em relação à primeira temporada e tudo mais. Para vocês terem noção, eu não chego a ter uma lembrança clara de como é que eu executei as críticas, tá, da primeira temporada em relação ao jogo também, em relação a essas comparações, eu tô falando. Então, assim, decidi que em algum momento ou outro vou trazer alguma comparação em relação aos elementos do segundo jogo, em relação ao ponto de história e tudo mais, mas não vai ser também sim algo que vai me guiar nas críticas, ficar comparando, cara, toda hora, não, no jogo tal coisa, não, mas no jogo tal coisa, foi melhor, foi pior, mudaram tal coisa. Cara, mídias e ponto final, tá? Então, eu acho que esse retorno começar também com exatamente o ponto onde se encerra a primeira temporada. E a gente já ter a questão da Abby ser construída, e daí sim a gente ter introdução com a passagem de tempo já dos 5 anos, eu achei muito importante para também trazer como lembrança os eventos que foram tão importantes e marcantes naquele final de primeira temporada ali, e também para deixar ainda mais claro o que existe de verdade entre a Ellie e entre o Joe. E o que é também esse princípio todo de motivação que vai levar a Abby, né, nessa jornada dela, nessa busca toda por vingança que ela tá. O que é que realmente está acontecendo com esse personagem? Então por isso é tão importante tu começar com esse prólogo, tu voltar para o limite dos eventos da primeira temporada lá. E quando a gente tem, né, o começo da segunda temporada, cara, isso já estava evidente nos trailers, assim, o quanto que o Neil Druckmann, o Craig Mazin, a HBO por completo em relação à sua produção da série especificamente, e em relação ao primor também que a HBO sempre teve em relação às suas produções, a riqueza dos elementos todos, né, em relação à construção de cenário, a detalhes, a figurino, a caracterização, a coisas específicas da história, o quanto que o elenco ele é tão bem escolhido, o quanto que cada palavra que está colocada ali ela representa também coisas de desenvolvimento de personagens, onde a gente está vendo, por exemplo, vamos pegar a Dina. Cara, a Dina, ela, na sua primeira cena, querendo ou não, a gente não conhece o seu passado, querendo ou não, né? A gente não conhece o que aconteceu do momento onde ela realmente foi apresentada para Ellie, para o Joe, nesse quesito de chegar ao ponto de relacionamento que eles estão, tá? É isso que eu tô querendo falar em relação a como é que isso realmente se desenvolveu nesses anos por completo. E o quanto que é natural, é fluido, e tu vai entendendo realmente, tu vai recebendo essas informações da melhor maneira possível. Ninguém vem de uma maneira porca e preguiçosa e vagabunda por completo de pegar e entregar num diálogo ou outro tal outra coisa que aconteceu. Isso realmente está apresentado no decorrer do episódio com o desenvolvimento de cada cena ali. E tu vai entendendo como é que vai funcionando cada relação especificamente, o que é assim, ó, perfeito. Perfeito. Então, esse ponto todo, né, a gente tem novamente assim uma entrega gigantesca desse universo todo que é tão rico, cara, é tão importante de The Last of Us. Inclusive, a HBO passou a semana inteira, né, cara, na TV por assinatura ali, pegando e fazendo maratonas da primeira temporada e tudo mais, e nesse domingo, né, antes da estreia agora da segunda temporada, colocou novamente, né, inteiramente os episódios ali correndo, e passei novamente um pouco de olho assim, por um ou outro episódio, e essa questão toda é uma questão, cara, que sempre impressiona. O quanto que a riqueza de todo o universo de The Last of Us, ele tá muito bem caracterizado dentro da série ali. E daí a gente vai pegar a caracterização, por exemplo, ali dos instaladores, o quanto que é toda a construção de toda a sequência que é pra gente chegar, né, tu continuar, desenvolvimento da Ellie com a Dina. Assim como eu tinha falado antes, tu tendo no decorrer das cenas, realmente o desenvolvimento dessa relação das duas ali, tá?
antes de ser qualquer coisa de uma relação amorosa, como é muito bem construído no final ali na festa de Ano Novo, mas também naquele momento onde tu precisa ter essa amizade construída entre elas. Acima de tudo, a amizade que leva a confiança entre elas ali. E toda a sequência, né, da ronda, que vai chegar até o momento do supermercado, e tu vai ter as diferenças, inclusive, né? Pô, cara, o quanto que é um banho de gameplay aquilo ali, cara. Tu vai tendo as diferenças em relação aos corredores, aos espectadores e a apresentação de como é que funciona tudo aquilo ali para criação também dos perigos todos que estão em volta. Perfeito. Ou seja, o quanto que esse primeiro episódio ele consegue ir trazendo todo, né, a construção, cara, trazendo toda a construção que teve da primeira temporada, novamente colocando também para que os personagens estejam muito bem caracterizados, muito bem amparados e as relações que a gente vai entendendo ali, para que a gente tenha também, assim, que ponto que está acontecendo nesse momento toda a história aqui. O que, que realmente está por trás de cada elemento ali? Qual é o avanço que tem? A primeira cena já da Ellie, né, já com, pô, ela já tá com a tatuagem, tu já tem o elemento ali também do treinamento para entender que aquela garotinha, ela não é mais daquela maneira como a gente conheceu na primeira temporada. Então a primeira cena, para principalmente, cara, pro espectador que acompanha dentro da série, que ou não jogou o jogo, e também ou não quis buscar informações também, o que é esse meu aqui? Cara, é aquilo que eu começo a crítica falando. A série, a história da série, ela tem que funcionar para todos os públicos, e principalmente ela tem que funcionar para quem não jogou o jogo. Porque para quem jogou o jogo, essas informações elas já estão muito bem esclarecidas, elas já estão muito bem dadas, entendeu? Então é apenas tu ver essa história ser contada em outra mídia. Por isso que essas comparações elas são também assim algo que podem vir contra, né, cada um que está assistindo a série, por já saber que ponto que vai a história, o que que vai acontecer e ficar apontando uma ou outra coisa de diferença que pode ter gostado ou não ter gostado e tudo mais. Então, aquilo ali que já ter a cena toda de luta e tu já ter ali essa solidificação dessa Ellie que está agora é muito importante já de começo todo de contar a história. E a questão toda do afastamento dela com o Joe tá muito bem também amparada dentro do episódio e amparada demais para que tu tenha, né, algo que é uma mágoa muito crescente que tu tem ali, algo dito até em relação à idade, a diferença de estar tá morando na casa, os dois juntos na casa, a questão de ter ido para a garagem, morar na garagem, o distanciamento entre os dois, ao não conversar mais entre os dois, o quanto que tinha-se a fortaleza que era a primeira temporada, né, a relação desses dois e o que tem realmente desse afastamento da relação desses dois nessa segunda temporada. E até, para mim, o segundo episódio, ele vai voltar, tá? A primeira coisa, ele volta para contar lacunas dessa história, do que realmente ele precisa construir, tá? Ele precisa construir esse afastamento dos dois, porque ele não pode ser tão abrupto assim, porque essas informações elas são muito importantes também pro desenrolar dessa história. Então, eu acredito que o segundo episódio ele vai tratar também de voltar algumas informações para trás e também colocar coisas muito importantes que possam ou não possam acontecer daqui para frente dentro dessa segunda temporada com mais peso ainda. E essa relação de tensão, essa relação de mágoa, essa relação de sentimento é algo que é muito importante para tudo que vai acontecer daqui para frente nessa história, porque a gente tem claramente já a Abby começando a ter mais espaço e obviamente que ela vai ter muito mais espaço também daqui para frente ali. A cena toda do Joel com a terapia, eu achei algo muito bem colocado dentro da série. Por dar também ali uma carga, né, de passado, pô, dar um backstory ali pra personagem. Agora vai me fugir completamente o nome do personagem da Catherine O'Hara. Tu já dá um histórico pra ela ali que é muito importante também. Porque tá conversando sobre o quê? Se a gente for pegar assim, temas do episódio, um desses temas do episódio é claramente a mágoa, é claramente do falar, o porquê não falar, o que tu precisa realmente fazer com que isso aconteça e seja colocado também para fora ali. Então, galera, pô,
É um episódio, assim, ó, muito, muito, muito bom, muito bem feito. Infelizmente a gente só tem 7 episódios, ou seja, temos mais 6 episódios para conseguir curtir essa segunda temporada aqui. Independente, cara, do ponto que vai acabar, não vai acabar a segunda temporada aqui. É curtir muito essas próximas 6 semanas aqui. E também aproveitar demais, mas demais, demais, demais. Também algo que foi muito pontuado da primeira temporada, que acho que é a segunda temporada, pelo que já saíram das críticas americanas, tá? Tem um vídeo aqui que eu já fiz no canal, desde a segunda-feira, quando caiu o embargo internacional, onde os críticos americanos que já tiveram acesso à temporada por completo já começaram a pontuar. A gente vai ter mais sequências de ação também acontecendo, que foi um ponto, querendo ou não, assim, reclamado da primeira temporada. Então tem tudo isso, sabe? A gente tem que aproveitar demais, cara, essa segunda temporada aqui, porque essa história ela vai realmente ir para pontos muito fortes, muito dramáticos, que vão também provocar não só tensão, mas vão provocar muita emoção por causa das consequências que irão levar dentro dessa história aqui. Então, galera, coloque abaixo nos comentários o que acharam desse episódio aqui de retorno de estreia de segunda temporada de The Last of Us. Lembrando que vai ter vídeo saindo praticamente todo dia aqui no canal sobre essa segunda temporada de The Last of Us. Take 04, viva o sonho aqui.